Olá, seja muito bem-vindo ao Outro Ponto Podcast, o podcast onde a gente comenta a lição da Escola Sabatina Jovem por um outro ponto. Eu sou Vinícius Parolin. E eu vou chamar de GPS. E eu sou o Gabriel Aparecido. Que eu vou chamar de Sidão. E é isso aí, pessoal. Chegamos a mais uma semana no nosso polêmico estudo sobre liberdade. Vinheta. Está passando em frente à sua casa o carro da beleza. A feira quentinha é o puro creme do Podcast. Beba água. Isso aí, chegamos na lição 7. Cara, já metadinha já foi. Que isso, já é... Já é metadinha, começamos a segunda metade. Doideira, o ano tá voando, que isso. Lição 7 que tem como título Entenda a Teocracia. Então é isso aí, nós vamos entender a teocracia. Seja bem-vindo aí, você que nos acompanha por YouTube, Spotify, Amazon Music, Google Podcast e Facebook. E bora divisão geral. Olha a visão geral. Olha a visão geral. Olha a visão geral. Olha a visão geral. Sensacional. Outro ponto é muito legal. Sidão, fala aí, qual foi sua visão geral dessa lição? Cara, essa semana trouxe um frescor, tá? Ela, de novo, a gente vai falar sobre União, Estado e tal, mas ela trouxe uma outra faceta desse tema, né? A gente estudou um pouco mais aí a questão, assim, o nosso papel quanto cristão, né? Porque a gente sempre estava vendo assim, não, vamos estudar o que os outros estão fazendo, tal, pra gente poder orientar e tal. Aqui hoje a gente falou, tipo assim, galera, tá, você é cristão, você também não pode fazer assim, desse jeito, você não pode obrigar as pessoas e tal. O estudo dessa semana é realmente sobre o nosso papel, o que é direito nosso e o que é nosso dever quando a gente vai falar do grande conflito. Então, cara, eu gostei do estudo dessa semana, apesar de já estar ainda meio repetido assim, mas trouxe um frescor, né? Deu um gás aí, eu acho que foi bem bacana, bem legal. Começou bem a segunda metade aí da lição. E você, meu querido amigo GPS, o que você achou? Gostei também, cara. Achei... Eu falei a última lição que tava ficando um pouquinho já, né? Já tava ficando meio cansativo. Essa daqui eu achei que deu uma... Opa! Deu Vamos uma dar um pouquinho as revitalizada, coisas né? aqui. Um respiro novo. Trouxe uma... Eu gosto quando traz temas que eu não tinha parado pra pensar, sabe? E essa lição tem algumas coisinhas que eu não tinha parado pra pensar. A gente vai ver, né, lá pra lição de segunda, terça, por aí. Então fica aí que vai aprender junto com a gente. Texto base. E o nosso texto base dessa semana está em Ezequiel 21. E é um texto assim que, digamos assim, igual uma pessoa tá precisando de ajuda, um consolo, não é um texto que você vai ler pra ela. Não. É o irmão que acabou de chegar na igreja e precisa entender do amor de Deus, não é um texto que você vai mostrar pra ele. Assim, se você tá levando uma visita pra igreja, daí o pastor já fala, irmãos, abram as suas bíblias em Ezequiel 21, você já fica aí. É a hora que você falou, vamos na outra igreja ali. Brincadeira, né? Tipo assim, já... Às vezes a gente tem essa impressão, mas a gente nunca sabe, né? Como que o espírito age, né? A gente fala, não, esse sermão aqui não vai dar bom. Às vezes o sermão você nem gosta, mas a pessoa que tá lá, ali contigo gostou pra caramba. Pois é. Então, enfim. De qualquer maneira, é um texto onde Deus não tá muito de boas. Ele tá meio chateado, meio bravo. E aí ele dá o recado, né? Ele dá o recado de que... o negócio tá feio. É um Deus de poucos amigos aqui, né? Só que assim, é um texto que ele chega a ser meio engraçado, ele é meio prolixo. Eu aprendi essa palavra essa semana assistindo um documentário, que é aquele mente perversa, acho que é gênio diabólico, gênio perverso, alguma coisa assim. Que é um caso muito triste, tá? Que é daquele... É o Pizza Bomber, eu acho que é o nome do caso que ficou famoso. Depois vocês dão uma pesquisada, é um caso meio bizarro aí. Aí, no caso tem uma caça ao tesouro. E os policiais falaram que não, tipo assim, essa caça ao tesouro ela foi feita
realmente para desviar a polícia do foco, porque ela é muito prolixa, é muita informação. O que significa isso? Esse aqui é uma leitura meio difícil, que você vai lendo ali, igual, eu vou ler a gente não vai ler ela inteira aqui porque é muito grande, né? Mas eu vou ler 2 versículos aqui para vocês entenderem o que eu tô falando, né? Versículo 3 e 4, por exemplo. Diga a terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que estou contra você, vou tirar minha espada da bainha e eliminarei do seu meio, tanto o justo como o ímpio. Versículo 4. Visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Então, tipo assim, 2 versículos ali que, bem conversadinho, você resumia num só. E, né, por esses 2 versículos aqui, você já dá pra entender o que o texto vai falar, né? O texto, ele abre assim, a palavra do Senhor veio a mim, né? Então Ezequiel tá recebendo uma profecia. E aqui ele vai falar pra Ezequiel, ó, vai lá pra Jerusalém, você vai lá no meio do povo, você vai gemer no meio da galera, você vai aprontar um berreiro lá, e você vai contar pra eles tudo que eu tô te falando aqui. E o texto todo é basicamente isso. Vou tirar a minha espada da bainha e eu vou acabar com todo mundo mesmo, porque vocês estão tudo ímpio, vocês não prestam mais, eu vou entregar a minha espada na mão do rei da Babilônia. É claro que eu tô parafraseando aqui, mas basicamente Deus falou assim, sabe? Ele deu um piti lá, falou, ó, jogou tudo pra cima, assim, eu vou entregar tudo na mão do rei da Babilônia, vocês estão tudo lascados também. Vai lá, Ezequiel, fala pra ele. Vou matar tudo! Tudo que aparecesse na frente, nada ia sobrar. É engraçado, a gente já comentou algumas vezes sobre como é interessante a gente focar nas palavras que são repetidas, né? Que as palavras que estão repetidas ali, elas querem dar uma mensagem. E aí você lê o versículo 27, na nova versão internacional, diz assim: uma desgraça, eu farei uma desgraça. Não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito, e ele eu a darei. E aí, inclusive no versículo 26 tem aquela famosa frase, né? Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. E depois fala, e você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano Senhor acerca dos amonitas e seus insultos. Uma espada empunhada para a matança, polida para consumir e para luzir como relâmpago. Essa frase do polida para reluzir como relâmpago, ela aparece umas 3 vezes antes disso no texto. E ali no 25 fala, ó, o ímpio de Israel, ó, o seu dia chegou, a hora do seu castigo é agora. E lá no 29 também fala, a hora o momento do castigo é agora. Então assim, o negócio tá feio mesmo. E aí vai falar um pouco sobre os falsos profetas, né? Que eu já ouvi isso em algum sermão que falava, tipo, Deus estava mandando uma mensagem ali de morte, de castigo, de desgraça, e tinha profetas que estavam falando, não, tudo vai dar bom. E aí fala a respeito das falsas visões, ela será posta sobre o pescoço dos ímpios, a quem deve ser mortos, cujo dia chegou, cujo momento do castigo é agora. Então assim, imagina você sendo povo de Israel, você ouvindo uma mensagem dessa. Eu fico pensando, o coitado do Ezequiel. Ele tava suave na casa dele, entendeu? Fazendo a oração dele ali, se dedicando, porque uma mensagem dessa aqui só chega no momento que o cara tá assim, ó, conexão total. Aí ele tá lá, suave, lendo a lição dele, ouvindo o outro ponto. Aí do nada, Deus falou, ó, eu cansei. Eu vou matar todo mundo. Então é realmente uma mensagem muito forte, ela é muito pesado esse texto pro povo de Israel. Porque aqui justamente, né? Ele começa dizendo que a palavra do Senhor veio a mim. Fala, vira o rosto para Jerusalém. Até aí tudo bem, né? Virou. Fala, pregue contra o santuário e profetize contra Israel. E aí fala assim, estou contra você, empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Não vai sobrar ninguém, fogo! Tudo que aparecesse na frente, nada ia sobrar. Pesado isso aqui, cara. E aí na lição a gente vai entender como é que a gente pode aplicar esse texto aí pra nós hoje, né? Bom, a tirinha nessa semana tem três quadrinhos, né?
No primeiro já tem um cara num palanque, né? Num púlpito ali de costas com microfone. E aí você já vê, assim, que no primeiro banco tem 3 figuras ali religiosas, né? O primeiro tem meio que um judeu, um rabino. Do lado tem meio que um bispo, né? Um sacerdote católico. Eu só identifiquei E esse do lado- terceiro. Do lado tem um cara com uma boina. Então, Com um chapeuzinho diferente. ele não é um árabe. Eu entendi que, tipo assim, que era pra ser, né? Judeus, cristãos e islâmicos. Mas eu não consigo identificar um árabe aqui. Enfim. Acho que se fosse pra ser, daria pra representar É. mais legal. Mas ele tem um narizinho, né? Um narizinho talvez. Talvez. Não, eu acho E que aí o o Josh cara- não ia ser tão caricato assim. E aí no segundo quadrinho tá o cara que tá ali de terno falando no púlpito. E dá pra ver que no púlpito tá escrito reunião ecumênica. E aí o cara diz: precisamos restabelecer o reino de Deus aqui na Terra e para isso devemos buscar o apoio do Estado. E aí o cara que tá do lado no terceiro quadrinho, né, tem um rapaz do lado do rabino, ele diz: corre que é uma cilada, rabino. Entre parênteses, bino. Cilada, bino, rabino. É uma cilada, Bino. Eu É lembro muito a bom. tirinha. É muito bom, parabéns, Eu não Agatha. esperava. Eu não esperava. Eu, tipo assim, eu tava lendo até o segundo quadrinho. Ah, normal. Na hora que eu li o rabino. O rabino. Parabéns, Josh. Parabéns aí a Agatha. Muito bom, velho. Assim, de novo, é uma tirinha que assim, a referência é lá das antigas, né? Isso aqui não é nem pra gente falar ainda que pegou. eles atrasaram, porque isso aqui é tão antigo que a internet, é antes da internet, né, esse meme aqui. Mas é que ficou assim, ficou muito boa a construção aqui. Da piada. Humor, explica o humor da tirinha. Humor. Mas é isso aí. Então a gente vai discutir um pouco sobre. E de novo, né, a gente tá vendo aqui uma crítica à questão de você unir a fé e o Estado, né? Porque a gente sabe que a união ecumênica vai ser a união de todas as igrejas abaixo ali da besta, do final do Apocalipse e tudo mais. A gente sabe que isso é profético, que isso vai acontecer. E vai ser quando de fato unir a fé com o Estado. E isso vai, assim, determinar o tempo do fim. Então, a gente já comentou várias vezes aqui sobre a questão das outras lições, né? Quando a gente falou do fim do mundo, coisas assim que eu e o Sidão, a gente tem uma posição meio de questionar, assim, algumas visões de que não, vai ser desse jeito, vai acontecer assim, assado. A gente fica meio, sabe, assim. Mas o que a gente tem certeza é que vai acontecer uma perseguição na Igreja de Deus. Nos últimos momentos ali, e a gente entende que para que isso aconteça, precisa existir um movimento meio que global aí, uma coisa que vai envolver o Estado. Então, realmente a gente enxerga com certo perigo, assim, quando a galera se une para decidir coisas religiosas, né, de maneira política. Então, porque pra ver essa perseguição global que a gente sabe que vai acontecer, que a gente acredita que vai acontecer, tem que ser um negócio muito bem organizado, tem que ser uma união muito forte, porque vai ser um negócio sem margem de erro, né? Então, realmente vai acontecer algo muito grande unindo aí a fé e o Estado. O domingo tem como título Teocracias Humanas. Que ironia, não? Teocracias Humanas.
E ali vai falar de novo de... Não. Achou que ia ter Lutero de novo, né? Não. Achou errado? Mas assim, a história meio que se repete, né? Vai falar de Calvino, que, né, fez parte ali da Reforma Protestante, tudo. E fala que ele se mudou ali da França para Genebra e que ali era um lugar interessante para começar esse movimento, né? Mas aqui a lição fala que Calvino instituiu uma teocracia humana, na qual se esperava que todo cidadão jurasse publicamente lealdade ao cristianismo. Então já começou errado, né? Só um detalhezinho antes da gente começar, que eu tô com medo das próximas lições agora, eles começarem a falar todo domingo, falar do Calvino. E se puxando ali em cima, né, aquela teocracias humanas. É um título que é meio contraditório, né, porque Theo vem de Deus, né, eu não lembro se é do grego, se é do latim. Pro GPS, lembra se é grego ou latim? Acho que é do grego, viu? Acho que é do grego, é. Então vai lá, o Theo, né, vem de Deus, e cracias, né, algo que remete a regime, governo, poder. Então, um poder divino. Então como que uma teocracia humana funcionaria? E aqui, né, ali no segundo parágrafo ali, a segunda coluna, né, de texto, já vai começar falando muito bem disso aí. Que foi quando o Calvino, ele virou o líder, tanto religioso como um líder político, e ele tentou, à força, enfiar Deus na goela da galera. E aí ele instituiu uma teocracia, mas a partir de preceitos humanos. E a gente já viu até agora, cara, nessa lição aqui, de novo, igual a gente falou lá atrás, tal, essa lição já tá começando a se repetir um pouquinho assim, mas a gente já falou bastante coisa, né? Deus, a gente tem que se posicionar, a gente tem que ensinar as pessoas, dar a nossa opinião, defender o que é certo, mas em nenhum momento Deus pediu pra gente obrigar ninguém a seguir o que ele quer. Ele mesmo deixou a escola em aberto, por que a gente vai obrigar, né? E Calvino fez justamente o contrário, ele foi lá e tentou obrigar as pessoas. Então, e aqui no finalzinho vai até falar sobre esse Miguel de Serveto, né? Que ele até escapou da perseguição dos católicos, mas ele acreditava na doutrina ali da Trindade e do... Acho que do batismo, né? De adultos. Não, batismo infantil. Não, ele negava a Trindade e o batismo infantil. O Calvino ordenou que ele fosse preso. E o cara foi morto, queimado. Doideira. Cara, é bizarro. A gente olha... Muitas vezes a gente olha a história da Reforma Protestante, fala, não, porque trouxe a liberdade religiosa, tal, a fé que a gente professa hoje em dia. Os adventistas mesmo surgiram a partir da Reforma Protestante. Mas teve um lado muito obscuro, cara, porque, de novo, era um movimento feito por humanos, e humanos são idiotas. O humano, sempre que pode fazer cagada, ele faz cagada. O humano, ele não pode ver uma cagada parada que ele passa dançando no meio dela. E aconteceu, a gente viu, né, nas outras semanas que aconteceu no movimento luterano. Hoje que a gente está vendo que aconteceu no movimento calvinista, né? O próprio rei da Inglaterra adotou a igreja anglicana simplesmente porque ele queria se divorciar. Então teve umas atrocidades assim, né? Pois é, você vê, tipo, Satanás agindo, né? Era um movimento que ali Deus estava conduzindo, mas Satanás também estava agindo sempre dá um jeito de fortemente, botar né? o dedinho dele. Na segunda nós temos ruína. Título tirado diretamente do texto base. A segunda como praxe, né? É uma palavra não jovem. Falando já do texto base, né? Domingo tem a historinha de algum, né, reformador. E aí na segunda texto base. Eu até dividi aqui mais ou menos, ó. No primeira coluna, metade do texto vai estar falando sobre teocracia, né? Sobre explicando o que é a teocracia. A gente já comentou aqui. E depois vai falar que, apesar de o povo querer um rei humano, né? Que aconteceu de Saul, Deus queria que o reino de Davi fosse uma extensão do trono dele na terra.
E mas mesmo assim, né? Com o passar do tempo não deu muito certo. E aí na época ali de Ezequiel e Jeremias, Deus deu várias advertências ali pro povo sair desses maus caminhos, né? E aí com Ezequiel parece que o negócio foi mais pesado, né? Então, cara, o GPS falou, né, que o negócio que com o passar do tempo foi dando errado. Cara, eu acho que a monarquia israelense, eu não sei o que esse povo tinha na cabeça, velho, que ela já começou dando errado. Cara, o Saul, a impressão que dá é que, tipo assim, ele foi ungido, aí ele levantou e falou, que cagada que eu posso fazer hoje? E dali ele já começou. Oh, caramba, velho, era só você cumprir. Assim, a impressão que dá vontade de voltar nessa época aí e dar um tapa na cara desses caras. Porque Deus, ele falava, ó, você vai lá e faça isso. E o cara não fazia, velho. Falou, não! E, tipo assim, hoje em dia a gente fica, busca sinais e ora tal, porque a gente sabe que a voz de Deus nos dias de hoje ela é mais difícil de você ouvir, né? Você tem que ter uma conexão maior com Deus e o mundo oferece muito mais coisa. Agora, naquele tempo, sabe, Davi, cara, o caso de Batseba, tudo bem que dali veio Salomão, Deus transformou aquela relação numa bênção, né? Mas caramba, cara, olha o que ele fez, sabe? Naquele dia, quando ele saiu, ele fez tudo que ele podia fazer errado, ele fez. Ele olhou a mulher dos outros tomando banho, ele foi lá e chamou ela pra vir no castelo, ele seduziu ela, depois ele mata o cara, sabe? E ali, depois vai ter Salomão, que, assim, desses três aí, dos 3 primeiros reis de Israel, é o que mais deu certo, assim, até metade da vida dele, ele foi assim, se você for acompanhando a cronologia, até a rainha de Sabá aparecer na vida de Salomão, ele tava show. Ele tava legal. Seguindo a Deus, o homem mais sábio e tudo mais. Depois daquilo ali, entra uma nóia na cabeça dele, ele fica tão soberbo e entra numa depressão tão grande depois da rainha de Sabá. Aí ele desanda, aí ele começa a adorar outros deuses e tudo mais, e aí os filhos dele dali em diante, aí é só tragédia, né? Aí você vê que é um negócio que não dá certo. Quando você coloca o ser humano no meio, a impressão que dá é que os reis que não eram de Israel, eles eram reis melhores. Se você for estudar a história, tanto é que na época de Daniel mesmo, Deus abençoou grandemente os reis que Daniel tinha contato. Sempre que esses reis estavam seguindo as orientações de Daniel, Deus abençoava os caras. Agora, os reis de Israel não dá pra entender, cara. Ia se enfiando cada vez mais no buraco, sabe? E aqui até vai falar que... tem um trecho que eu até grifei aqui que fala: como os líderes eram os principais responsáveis pela infidelidade do povo, o juízo divino se destinou em primeiro lugar contra eles. E aí até isso vai ao encontro do que a gente falou num dos últimos episódios, né, sobre quando fala que todos os governos vêm de Deus, né, que aquela parada assim. Mas aqui a gente vê que de fato também a responsabilidade deles é maior e o juízo vai cair primeiro neles. Uhum. Não, tanto é que assim, aquela parada, né, de que todo reino é instituído por Deus e a gente tem que respeitar e tudo mais, isso aí fala muito mais a gente, como cidadão, como cristão, do que propriamente ele fala ao monarca que tá lá em cima, ao rei, ao presidente, enfim. Porque esses caras, eles vão ter a cobrança deles. Tipo assim, Deus fala, ó, aconteceu, tá? Vamos dizer que foi eu que coloquei o cara lá, então vocês têm que orar por ele, porque ele tá conduzindo a nação, ele pode afetar a vida de muita gente, e vocês têm que seguir as leis na medida do possível. Agora, isso não dá respaldo pro que o cara tá fazendo lá em cima, entendeu? E aqui a gente vê em Ezequiel, ele separa boa parte do texto base lá, ele separa boa parte
Pra justamente falar o quão pesado vai ser esse julgamento pra cima desses reis e os príncipes de Israel que se corromperam, que foram pra outro caminho e arrastaram o povo junto. Então. Agora que eu tava reparando também, esse título ruína é uma outra versão da Bíblia, né? Do texto que eu li ali. Que eu achei muito mais legal. Desgraça. E aí sempre fala desgraça, eu lembro daquele meme do dinossauro, sabe? Que o dinossauro vai rugir e fala desgraça! Tá ligado? Já espancou aquela cena do Jurassic Park, né? Ele em cima do prédio. Desgraça! Eu gosto daquele também que eles botam um rugido bem paia. Que eles botam... Ele vai rugir. E só pra fechar aqui, né, o raciocínio da segunda, ali durante o texto Deus vai falar, né, que a espada dele que ele desembaiou, né, que ele tirou da bainha, que ele pegou na mão, aquela espada supramente citada, aquela que agora está fora da bainha, na mão dele. Essa espada ela vai ser entregue na mão da Babilônia, né? E a gente vai ver que depois dessa situação aqui, o Israel vai ser dizimado ali, vai ser invadido e tal. E os reis que vão surgir em Israel depois, eles já não fazem mais parte da linhagem de Davi, né? O trono de Davi é destruído aqui. Tanto é que Herodes ele não é descendente de Davi. A gente vai ver a descendência de Davi, por exemplo, José é da descendência de Davi. E olha onde que o cara tava. Então, realmente, foi um negócio assim que foi até onde Deus aguentou. Falou, não, chega! Não dá mais. Vocês aprontaram demais. Na terça, nós temos estabelecimento de um reino. E aqui vai trazer um texto interessante, né? Porque parece que é uma contradição, aquelas... O pessoal aponta contradições da Bíblia. E aqui vai falar do texto de 2 Samuel, que fala que Deus promete que o reino de Davi vai ser estabelecido para sempre. Então, se fosse assim, até hoje a gente teria um reino, né? Imaculado lá em Israel, fortificado, próspero. E não é isso que aconteceu, né? A gente viu aqui em Ezequiel que o negócio ficou feio e que eles foram, né, tomados ali pela Babilônia. Só que daí ele vai dar explicação para isso. Vai trazer o texto de Isaías aqui, né? Onde fala que Cristo ele vem estabelecer a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o reino, estabelecer, firmar juízo e tal. E lá em Lucas vai dizer também que Deus dará o trono de Davi seu pai, ele retornará para sempre sobre a casa de Jacó, enfim. Falando que na verdade, nesse momento, Jesus estava estabelecendo o reino de Davi, mas de outra maneira, né? Cara, isso eu achei fenomenal esse raciocínio que a terça-feira trouxe. Porque assim, não sei quantos de vocês conhecem mais detalhadamente a história do rei Salomão. Inclusive tem aquela série de filmes, né? Fica aí a recomendação de filme. Recomendação de filme. Uma série de filmes que eu já recomendei pra caramba aqui, né? E tem o filme do Salomão. Não lembro se eu já recomendei ele, provavelmente eu recomendei o do Davi. E tem o filme do Salomão, que é espetacular, tá? É muito bem atuado ali, tem uma produção bem bacana pra época que foi filmado. É um negócio bem bacana mesmo. Filmão assim pra um sábado à tarde, pra você... uma sexta-feira à noite, ele tá chovendo, não dá pra entregar panfleto, bota esse filme, sem erro. O filme é de 1997, tá? O ano que eu nasci, olha só. O ano que o GPS nasceu também. Tava lançando essa grande pérola do cinema. Salomão, 1997. E a cena que eu quero trazer aqui pra vocês hoje é a cena final. Quando ali, acho que é Roboão, o filho do Salomão, tá pra assumir o trono. E aí chega Jeroboão, né? Não sei porque tem nome tão pertinho do outro, né? Aí e ele chega ali, ele era o assistente do Salomão. E ele chega ali e fala, ó, Deus falou pra mim agir dessa forma. Ou você muda as coisas aqui, porque Salomão deixou um reino assim em frangalhos pro povo, sabe? Muito imposto, uma situação complicada.
Daí o Jeroboão falou assim, ó, ou você muda isso, abranda, ou Deus vai tirar o reino de você. Ele foi lá, conversou com a galera e ele não abrandou. E aí entra a locução falando o que tá na Bíblia, né? Fala assim, ó, e Deus então retirou 10 tribos e entregou elas a Jeroboão. Mas 2 tribos, no caso Judá e Benjamim, continuaram sob a tutela do rei Roboão, para que sempre a casa de Davi tivesse um trono. E eu creio que se dali para frente os reis tivessem seguido os preceitos de Deus, tivessem se mantido no caminho da palavra, eles teriam... Deus teria realmente estabelecido o reino de Davi até hoje. Ia ter lá um descendente de Davi reinando em Israel. Mas não foi o que aconteceu. Só que daí Jesus, cara, ele vem e dá um jeito de cumprir a promessa dele. E mesmo assim dá uma lição ao povo. Ele fala, não, a promessa que eu fiz lá pra Davi, eu vou cumprir. A descendência de Davi vai estar envolvida com a minha missão messiânica. Mas vocês aqui na Terra perderam o direito de se chamarem descendentes de Davi. Vocês não têm nada a ver... É basicamente dessonância. Vocês não têm nada a ver com Davi, cara. Então vocês não merecem manter a geração de Davi. Ostentar esse nome. Eu, pessoalmente, vou aí e fazer jus a esse nome. Olha que poderoso, né? Cara, eu acho isso fenomenal. Então, aqui traz até o texto de Apocalipse, né? Que ele fala que ele é a raiz e a geração de Davi, né? Assim, ele está representado ali em ambos os pontos. Ele criou Davi e depois lá na ponta, através de José, ele se inseriu na geração de Davi. Cara. E vai até falar depois, né? Um ponto interessante. Que ele vai falar que quando Jesus ele transfere o trono de Davi para o céu, ele elimina toda forma legítima de governo terreno que afirma ter sido estabelecido por Deus. Então, a partir daí, não tem dessa de, esse governo é do povo de Deus. Acaba, é justamente isso. Deus chegou e falou assim, ó, chega! Vocês não têm esse direito. Vocês cagaram com tudo. Vocês aprontaram. Vocês não têm mais esse direito. A partir de agora, vive do jeito melhor possível. O mundo vai pro buraco, tá? Tá na mão do inimigo. Vai pro buraco. Quem quiser, fica comigo. Que eu tenho um negócio bom guardado pra vocês. É só me escolher. E pronto. Qualquer coisa que as pessoas falem além disso é heresia, não é verdade. Então, e aí... Cara, e aí hoje o pessoal fica fazendo manifestação pró-Israel. Tipo assim, e afirmando que eles são... Não, porque é o povo de Deus. Mas os caras são judeus, eles não acreditam em Jesus. Esses caras não acreditam em Jesus, e o pessoal fica falando. Eu não entendo. O outro ponto, adoro uma polêmica, né? Mas vamos lá. Cara, essa discussão Israel e Palestina, não me entenda mal. O que tá acontecendo lá é péssimo. Péssimo, de todas as formas possíveis. Tem crianças morrendo, tem hospital com gente doente sendo demolido na base da bomba. Tem reféns, né? Reféns, inclusive reféns brasileiros, não sei como é que tá a situação, né? Mas vamos lá. É ridículo o que a gente tem visto pelo mundo. Porque é meio que tipo assim... Os cristãos, né, a direita no geral, né, abraçou o povo de Israel como sendo os descendentes de Deus, né, eles são um povo escolhido, a gente tem que defender essa galera. E meio que a esquerda e o movimento mais progressista abraçou a Palestina. Cara, isso é engraçado, porque vamos lá. Um monte de feminista pegou, super empoderada, se vestiu da forma que quis, se passou maquiagem, se não passou, do jeito que quis, com a cara lavada, assim, ó, saiu na rua sem cobrir o rosto, saíram na rua do jeito que quiseram, com pouca roupa, com muita roupa, pra defender o Hamas. O Hamas. Se essa galera vai lá na porta do Hamas, cara, é um grupo que defende que a mulher não pode nem dirigir. O movimento LGBT defendendo o Hamas, cara. Ei, vocês já viram o que o Hamas tem a dizer sobre esse movimento?
É muito doido, cara. Cara, é ridículo esse negócio da galera e escolhendo um lado como se fosse super simples. Não, essa guerra começou ontem, né? Jogaram uma bomba lá, então você tem que escolher. Cara, é uma guerra que praticamente ela remonta o tempo de Abraão. Isso aqui, ó. Anos e anos de conflito naquela região e tu quer resolver. Não, você é o gênio. Você vai escolher um lado, vai fazer manifestação lá na Paulista achando que você vai resolver o conflito. Acorda, né? De novo. É horrível o que tá acontecendo lá. Terrível, realmente. São vidas humanas. Mas, galera, a gente já falou várias vezes aqui. O foco não é esse. O foco é o evangelho. É você pregar. Nem que for pregar pra galera que tá lá. Pra eles entenderem que há uma solução. Não terrena, mas há uma solução. É muito doido, cara. É tipo isso. Como é que você defende, tipo, achando que justifica tudo? Tudo de um lado tá justificado. Cara, não dá. Eu falo, não, mas Israel, eles avisam. Pô, que legal, né? Que bom que eles avisam. Ó, daqui 2 horas a gente vai bombardear esse prédio aí seu. Que bom. Nossa. Cara, eu já tava querendo que tirasse esse prédio aí, tava incomodando a vista. A incomodação desse prédio. Não é igual, inclusive, esses dias atrás saiu a notícia, né? Que 3 soldados israelenses invadiram um hospital palestino disfarçados pra poder matar, fazer uma execução de alguns. Acho que eram alguns líderes do Hamas ou do Hezbollah, alguma coisa assim. E. Né? Tipo assim, não vou negar que a simpatização tende pro lado de Israel, né? Porque quem atacou primeiro foi o Hamas. Mas, cara, é um conflito tão antigo, cara, que, assim, não dá nem pra você querer escolher um lado. E só um detalhezinho. Israel, realmente você vê que ali Deus tem um olhar especial pra aquele povo, né? Sabe? É aquela ex que ainda é sua amiga, sabe? Assim, não, vocês perderam esse direito, mas, cara, é Abraão. Não vou abandonar vocês. Tá no sangue de vocês, é Abraão que tá aí, né? É Jacó. Eu não posso abandonar a promessa que eu fiz pra eles. Então você vê que é um pessoal que prospera. Eles prosperam. Inclusive, a perseguição na Segunda Guerra Mundial foi justamente porque eles são um povo que prospera muito. Mas você não pode usar isso como desculpa pra justificar o que os caras estão fazendo. Mas é isso aí, a lição fecha com a conclusão, né? Qualquer governo que vai falar, não, a gente é o governo de Deus. Não é, né? Tá afrontando diretamente o que Jesus veio fazer aqui, né? Uhum. Não falando também que já que é isso mesmo, então eu vou fazer o governo do diabo. Não, também não é assim, né? Se você é um governante, se você é um político aí, ó, às vezes a gente tá chegando em algum prefeito, algum vereador aí, né? Quem sabe, né? Patrocina a gente aí. Enfim. Tipo assim, você político, você pode usar a Bíblia como guia para suas decisões, para suas palavras, para o que você vai fazer, as ideias que você vai defender. Mas não venha querer impor um reino, uma nação teocrática, né? Porque esse reino foi estabelecido por Deus. E isso não vai acontecer aqui na Terra. Deus não vai estabelecer o reino dele aqui. Nada te impede, de novo, nada te impede de fazer o melhor possível e tentar mostrar para as pessoas um pedacinho do céu através do seu trabalho, né? Agora eu tô falando diretamente para político e você que tá envolvido também. Às vezes você não é um político, mas você acompanha muito essa área, né? Tipo assim, nada te impede de mostrar para as pessoas um pouquinho do céu aqui, mas você não pode obrigar elas. E aqui a lição traz uma perguntinha meio óbvia, né? Por que Deus escolheu Davi ao trono de Davi uma vez que ele havia prometido esse trono duraria para sempre? É só você voltar ali. É só você... Só você voltar ali na segunda. Ah, não, é na terça mesmo. Nossa! né? Na terça mesmo. Volta ali, é só pra ver se... parágrafo da terça. Tá ligado quando você fala... Alguém fala alguma coisa e você fala, não, entendi. Mas o que eu te falei? Repete o que eu falei.
É meio que isso, sabe? É só pra você, tá esperto mesmo do que foi falado na terça? Ah, e só pra fechar aqui, lembrando um negócio. Sabe como que vai ser o reino de Deus? Ele falou lá em Daniel. Porque assim, Ezequiel, esse texto que a gente tá lendo hoje, ele é Ezequiel e Jeremias, né? A Bíblia, a lição falou aqui, né? Que Ezequiel e Jeremias, eles profetizaram esse fim do reinado de Israel. E logo depois vem quem? Ele, o grande amigaço do programa, Daniel. E ele teve a visão lá da estátua. E ali fala certinho como é que vai ser o reino de Deus. Vai vir uma pedra sem auxílio de mão e vai destruir tudo. Tudo. Esse monte de reino dividido, barro e ferro no pé da estátua, ele vai esmiuçar. Vai ficar só a pedra. Esse vai ser o reino de Deus. Então, enquanto isso não acontecer, não é o reino de Deus. Vai ser o reino imperfeito, com mãos humanas. Isso que a gente tá falando é justamente para, tipo assim, que às vezes você pega, não, porque eu sou um representante de Deus, eu sou cristão, eu tô aqui fazendo a vontade de Deus. Aí o cara vai lá e faz uma cagada, pronto. Aí, ó o profeta aí, ó. Isso mancha, entendeu? Não, são seres humanos. O reino de Deus não é isso. Então se alguém fizer uma cagada, foi ele que fez. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Cara, quarta-feira... Quarta-feira tem diretinhas. Eu achei engraçado. Fala intrigante ver entre nós adventistas alguns se levantarem em favor de teologias que nada têm a ver com nossas crenças fundamentais. Vemos pessoas que já foram influentes falando de tal maneira que a impressão que se tem é que é possível, por meio de ajustes sociais, implantar o reino de Deus na Terra. Que coisa, não? Fofoquinha. Né? E beleza, cara, eu entendo essa crítica. Eu penso em algumas pessoas, né, que podem ser exemplo do que tá falando. Eu me incomodo um pouco, cara, depois que fala aqui, ó. Nossas responsabilidades como cidadãos e cristãos jamais resolverão os problemas da humanidade a ponto de a Terra se tornar o reino. Beleza, cara. Eu sei que não vai tornar o reino, mas, sabe? A gente pode melhorar, a gente tem o nosso papel, a gente tem que fazer, né? Igual eu falei agora há pouco. Cara. Às vezes o político, ele não tem a responsabilidade, ele não tem nem o direito de trazer o reino de Deus à Terra. Mas, cara, tornar a vida do próximo melhor, ajudar o próximo, isso aí a gente pode. Mostrar o reino de Deus, entendeu? Não, o reino de Deus vai ser assim, ó. Aí, como é que eu tô tentando fazer pra você? Então eu achei meia frase, né? Meia certo, assim. Mais ou menos. Mas até sobre a lição passada, né? Eu vi um comentário que eu achei interessante. Sobre a questão do dai a César o que é de César, né? Eu vi um comentário falando assim, beleza, a gente tem outros textos, né? Que fala pra gente orar pelos governantes e tal. Mas como que assim, a resposta que Jesus dá pro pessoal lá foi mais uma não resposta do que uma resposta. Porque quando ele fala dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, vai caber a quem tá ouvindo pensar o que realmente é de César e o que realmente é de Deus. Pois é. Então talvez não seja pra gente ser tão submisso assim. Também não tô tipo falando assim, que você se revoltar a fazer coisa igual a gente tá falando, mas... não, já que eu não vou conseguir, então... drogas, rock and roll, anarquia... Mas a gente pode tentar fazer a nossa parte, né, cara? E tipo assim, o dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? A Bíblia ela se preocupa em te falar o que é de Deus. E só. Então tudo aquilo que não for de Deus é de César. E aí você se vira com o mundo, entendeu? E aqui tem as perguntinhas, né? Da relação dos textos aqui. E a pergunta é o que falta para o reino de Deus ser implantado? O que falta é a profecia final, né? Se cumprir. A pedra sem auxílio de mãos, a volta de Jesus, a redenção, né? E lá em Apocalipse vai falar, né? Quando a mensagem for pregada a todo mundo, aí virá o tempo do fim. Então, acho que é por aí que falta, cara. Falta é aquilo. O nosso foco não é se Israel ou Palestina que tá certo, não é se o Putin tá sendo um babaca porque tá invadindo um país minúsculo.
Não é porque o Trump tá falando besteira. O nosso foco é pregar o evangelho. Ponto. Você pode se inteirar das coisas. Você, como cidadão, GPS falou muito bem, cara, semana passada. Ou na retrasada, não lembro. Ele falou muito bem. Ele falou assim: cara, nosso papel como cidadão, eleitor, é... A gente tem que fazer esse papel com responsabilidade, porque a gente vai interferir na vida de muita gente. Mas o nosso foco, o nosso engajamento não tem que estar nisso, cara. O nosso engajamento tem que estar em pregar o evangelho. Justamente para que o reino venha. E a quinta tem como título Jesus muda tudo. Vai falar como que o reino de Deus, o reino de Jesus, né, é diferente de qualquer reino humano, basicamente, resumindo. Eu não sei se eu tenho muito o que comentar aqui. Talvez cabe aquele comentário que eu já disse, mas o reino de Deus, ele inverte as coisas, né? Tipo assim, onde o que está na ponta da pirâmide ali é o que tem mais poder sobre os outros, e os outros são mais submissos a quem está em cima. No reino de Deus é o contrário, né? Quem está em cima é quem mais dá, quem mais se doa para os outros, quem mais serve. O reino é sobre servir, né? Então, Jesus, que é o nosso rei, ele entregou tudo, cara. Entregou a vida dele por nós. Então, quem somos nós, né? Pra querer pisar em cima dos outros, enfim. Ainda mais a gente que se diz ter mais conhecimento da Bíblia, né? Estar mais próximo da verdade e tudo. Então, a gente tem que ser quem mais vai demonstrar esse amor, quem mais vai tentar trazer o reino pra perto. Eu acho que a lição usou a palavra, né, teocracia, de uma forma muito simplificada, né? Porque teocracia, quando a gente vai na etimologia, né, lá na base da palavra, teocracia não necessariamente é o Deus cristão, né? Às vezes uma teocracia é uma religião baseada numa subserviência a um Deus, né? Tanto é que quando começou a lição eu achei que eles iam falar, por exemplo, do exemplo dos imperadores romanos, que agora eu sou o Deus de vocês, vocês não podem adorar mais ninguém. Ou até os egípcios, né? Onde o faraó era o próprio Deus vivo. Deus com D minúsculo, tá, galera? Mas aqui na lição, essa semana, a gente usou a palavra teocracia para definir unicamente regimes políticos baseados no Deus hebraico, no Deus cristão, no nosso Deus. E a lição vem falando aqui, cara, uma frase que ficou muito, muito bacana. Assim, não tem nada mais... Deixa eu até ver a palavra que eles usou, né? Não tem nada mais tirânico... Não tem nada mais tirânico do que um ser humano abraçar para si o dever, né, o direito de ostentar um reino de Deus na Terra. Porque até vamos colocar aí os líderes, né, de Deus, o povo de Israel, Moisés, até o próprio Davi. Deus foi lá e instituiu eles. E ele dava comandos para eles. Se eles seguissem ou não, aí era com eles, né? Mas Deus dava comando direto a eles. O que aconteceu depois, principalmente aqui depois de Ezequiel, quando o reino é aniquilado, né? E vem lá a Babilônia e tudo mais, e acaba a linhagem de Davi ali, né? A linhagem terrena de Davi, no trono, né? A gente vai ver que toda vez que um rei se ergueu falando em nome de Deus, era tipo assim, ele tirou da cabeça aquilo, sabe? Não foi Deus que foi lá e instituiu ele. E isso tá errado, né? Até tem ele até parafraseia aqui um texto de Romanos na lição, né? Que fala assim, ó: o governo, ele tem o dever de orientar o povo, punir o mal, proteger as pessoas, né? Mas Deus não vai nomear um reino para impor a lealdade a ele com ele maiúsculo, né? Deus nunca vai impor a fé a ele como sendo obrigatório. E esse direito foi tirado do ser humano depois de Jesus, né? Cara, uma curiosidade que é bem legal. A gente já falou algumas vezes aqui, né, que o José, né, o pai de Jesus. Cara, esse cara, ele fazia parte da linhagem de Davi.
Imagina que miserável você descobrir que, sei lá, o teu antepassado era sei lá, um rei espanhol, mas foi deposto e a sua família não tem mais nada hoje em dia. Porque, cara, por exemplo, se você vai lá acho que é em Minas, né? A gente tem a coroa brasileira, a família real brasileira tá lá ainda. Tem uma série de impostos e dinheiro público que vai pra eles. E eles têm uma vida super, assim, abastada mesmo, sabe? E isso que a monarquia no Brasil acabou faz mais de 100 anos. Lá em 1889. Agora, o que aconteceu, a coroa britânica, você pega lá a coroa britânica até hoje, né, o rei da Inglaterra, olha o poder que tem aquilo lá, tanto dinheiro que tem dentro naquela família ali, né? Outros países da Europa também, que ainda tem a monarquia. Agora, o que aconteceu com o povo de Israel foi um negócio assim que realmente limpou, zerou. Depois daquilo ali, ó, tanto é que a família de Davi, quando chega na época de Jesus, isso aqui tem uma distância de mais ou menos 500 anos. 500, 600 anos, mais ou menos. Eu acho, não, acho que eu tô falando besteira. Cara, tem entre 500 a 1000 anos, né? Depois a gente pode até verificar isso aí melhor e trazer uma retratação. Tem entre 5 a 5 mil anos. Aí entre um dia e 5 mil anos. Mas, enfim, é muito tempo. Depois disso aqui, nesse período aqui, teve algumas poucas gerações, né? Onde que eu quero chegar, né? Entre o último rei da linhagem de Davi e José. Não foram milhares, centenas de milhares de gerações. Foram algumas poucas gerações. A ponto de, tipo assim, com muita boa vontade, José provavelmente sabia o nome do ancestral dele que foi preso na Babilônia. E aí o cara tava ali em Belém, largado lá. Não, Belém não, né? Belém foi pra onde ele foi. Ele tava lá em Nazaré. Trabalhando num trabalho simples, humilde, com uma vida, às vezes até precária, com pouco dinheiro. Então realmente foi um negócio assim, Deus falou, chega, basta, vocês perderam esse direito, aqui acaba vocês. Mas, cara, voltando aqui um pouco pra questão do reino. Recomendação musical! Recomendação musical. Recomendação musical deixa o episódio mais legal. E hoje... Cara, hoje eu quis trazer ele, Felipe Valente, com a música Reversos, que eu gosto muito dessa música. Vai falar justamente sobre isso, né? Como que é invertida essa questão do amor de Deus. E o refrão vai falar, né? Alguém que não cabe no céu dos céus pediu para habitar no meu coração. Aí diz, mas se o reino pode até caber na palma da mão feito grão e crescer e multiplicar. E aí no final chega aquela ponte, e crescer e multiplicar, e ele repete, e os instrumentos vai subindo e vai ficando um negócio muito louco, e vai entrando os cornetas, os trombones. Mano, eu acho muito massa essa música. Maravilhoso. Você vai se sentir realmente assim, é muito poderosa. Alguém que não cabe no céu dos céus pediu pra habitar em meu coração. Mas se o reino pode até caber na palma da mão feito grão e crescer e multiplicar e crescer e multiplicar e crescer e multiplicar
sexta-feira. Bom, aqui na sexta a gente tem como título A Natureza da Comissão. E tem aqui o texto de Ellen White. Textos. Um detalhezinho só, geralmente a gente pula, mas eu achei bem legal quando fala assim. Fala que os discípulos foram feitos embaixadores seus. Eu acho esse termo muito legal, sabia? Porque o que é uma embaixada, né? Se não um pedacinho mini de um território de outra nação dentro de um outro país. Então é como se existe o reino e nós somos embaixadores. A gente leva o nome desse reino aqui, nesse reino que não é nosso. Cara, isso aí é muito... Porque eu não sei, você aí de casa, não sei se você sabe, né? Mas um consulado, uma embaixada de outro país, ele não é território... Por exemplo, se você for... Aqui em São Paulo tem o consulado estadunidense, né? Para com esse negócio de chamar eles de americano, porque é americano todo mundo que mora nas Américas. A gente é americano. Tem o consulado aqui, o estadunidense. Lá dentro daqueles limites é território dos Estados Unidos. Né? Inclusive uma curiosidade, né? Como a gente tem o Vaticano, né? Que é totalmente subordinado à Igreja Católica. Cada Igreja Católica é como se fosse um consulado. Não sei se você sabia disso, GPS. Sabia não. Até eu não sei se é verdade, se é toda, se é uma capelinha lá no... Uma capelinha rural lá, não sei aonde, que tem uma missa por mês. Não sei se serve, se fala pra ela. Mas toda a sede de arquidiocese ali e tal, essas igrejas maiores, não precisa necessariamente ser a catedral central da cidade, né? Mas essas igrejas maiores de bairro mesmo, elas são como se fossem consulados do Vaticano. Uma vez eu ouvi que era uma parada assim. Mas enfim, né? Esse negócio do embaixador, considerando a gente como sendo uma parte do reino, condiz muito com o que a gente falou essa semana, cara. Tipo assim, a gente não tem mais o direito de tomar pra gente a responsabilidade de trazer o reino de Deus pra terra. Perdemos isso. Mas nada impede, e nada impede não, né? É o nosso dever como cristão representar esse reino. Mostrar esse reino, mostrar o amor de Deus para as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, como que a gente mostra o reino de Deus para as pessoas. Pessoal, geralmente a gente tem a nossa perguntinha que a gente pode tirar de prático, mas eu acho que a gente falou tanta coisa prática nessa lição que eu acho que esse comentário do Sidão foi um ótimo encerramento aí pra gente. É isso aí. Obrigado pela presença, obrigado por ter escutado até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado aí desse episódio. E é isso aí, siga a gente aqui no Spotify, no YouTube, na Amazon Music. É tanto lugar. Tantos, nossa. Inclusive, ó, segue a gente também lá no Instagram, né? @outro.podcast. A gente tá tentando voltar com os Reels, essa semana já teve de novo. Que é um pedacinho do outro ponto, às vezes é um trechinho que você deixou passar, tá? Um negocinho que você mandar pro seu amigo, pro seu colega, ó. Você lembra aquele podcast que eu falei pra você ouvir, ó? Tá aqui um pedacinho dele, ó. Dá uma ouvida, os meninos são bons, ó. Então, segue a gente lá no Instagram, no TikTok, por que não? Facebook também, a gente tá começando alguns projetinhos lá no Facebook. E a gente tá começando a pensar em umas coisinhas específicas para cada plataforma. Então você tem que estar acompanhando a gente em todas elas para você não perder quadros novos, tá? E também acompanha o Dentro do Ponto, tá? Que é a nossa leitura diária da lição da Escola Sabatina. E até a próxima. E fica aqui, pessoal, que vai ter os recadinhos agora, tá? Se você quer um pouquinho mais de outro ponto, tem os recadinhos. Beleza? Valeu, até mais. Valeu. Chegou a hora de dar os recadinhos. Bom, começando nossos recadinhos com o Instagram. A gente tem aqui, a Cindy mandou aqui vários memes. Mas ele tem um aqui muito bom, que é das frutas numa reunião. E aí tem o Melon Musk. Aqui se dá. Muito bom. E ele tem a ideia de implantar o chip no cérebro das pessoas para que tudo que comer tiver gosto de pizza. Genial, não? E aí a gente tem os comentários do Jorge. Ele traz
um memezinho aqui que é a Blitz da hidratação. Vamos se hidratar, gente. E ele disse que comecem os comentários da semana. Ó, eu vou ler aqui a primeira vez, tá, Jorge? É react. Não li antes pra saber o que ele falou. E ele diz: Lucas, mais do que um médico, era praticamente um advogado, já que o Evangelho de Lucas, né, e o livro de Atos é uma continuação, tem tudo para ser duas partes de uma defesa jurídica do apóstolo Paulo. Eu vi, acho que o Rodrigo Silva, né, comentou uma vez sobre isso aqui. E aí ele diz: por mais repetitivo que seja, cara, quem lembra que Lutero, o reformador, o cara que batia de frente com a igreja, era também um ditador, tipo, ou você segue a doutrina ou herege, você morre. E aí ele fala: eu pesquisei sobre os anabatistas. Um dos problemas que Lutero via é que os anabatistas eram os Robin Hood do cristianismo. Eles saqueavam os nobres, claro, para dividir com os da classe mais baixa, os camponeses. E na cabeça de Lutero, os caras iam saquear os príncipes que estavam ajudando ele. Então, para não correr o risco, mata geral. Caramba! Fofoca, hein? Né? Bafônico. Não esperava isso do Lutero. Pois é, cara. Caramba, cara. Então, realmente, né, aquilo que a gente viu na lição semana passada não foi um erro da lição, né? Você lembra até que eu comentei, né, que eu acho que eles cometeram um erro, que eles quiseram de ser um movimento luterano, mas não, realmente, o Lutero... Depois eu também dei uma pesquisada. Realmente, o Lutero, ele tomou algumas atitudes assim. É aquilo que a gente falou durante o episódio dessa semana, né, galera? São humanos, né? A reforma protestante e tudo mais, mas, né? Acontece. São humanos. Isso aí você falou é polêmico, isso não. Não sei se você tem base pra provar isso aí que você tá falando, não. São humanos mesmo? E aí? E se não forem? Cara, eu adoro dar esse argumento. Tipo assim, o cara fala uma coisa muito simples e óbvia, mas fala, mas você tem base pra argumentar isso aí mesmo? Eles eram viajantes das estrelas. Enfim, seguindo aqui, ele diz: o medo de Pilatos era perder status. Ele diz: conheço gente assim, perde os princípios a perder a honra. Ó o Jorge dando diretinha também, hein? Inclusive, eu tenho um exemplo no Brasil, né? Nosso grande Hamilton Mourão, ex-vice-presidente, agora senador. O cara não perde a oportunidade de mudar de lado quando ele precisa. A polêmica que é o Sidão misturando as coisas de novo. Vai, eita. E aí ele diz: sobre pombo. É muito bom o programa, né? Vamos falar de pombos. Sobre pombo. Um vizinho da igreja na minha cidade natal trouxe um casal de pombo para o quintal deles. Só que os infelizes resolveram crescer, multiplicar e encher o telhado da igreja adventista. Na época eu ajudava minha mãe a limpar a igreja, era uma caatinga os restos de fezes de pombo. E aquele trem é praga também. Que o Sidão tinha comentado, né, que pombo não chegava a ser praga e tal, que não incomodava. E o Jorge falou: mano, é praga. Mó trampo limpar os cocô dos pombos. Não, é que eu tenho essa visão pra mim, né? Porque eu nunca tive um problema desse, mas se eu tivesse passado uma situação dessa também... O que eu vou falar aqui é meio polêmico, eu não sei se todo mundo vai estar pronto pra isso, mas você já comeu carne de pombo? Cara, porque assim, minha família é do sítio, né? E eu lembro não era adventista, né, Sidão? Não era. Aí eu fui passar as férias na casa da minha avó e ela armou umas arapuca lá e pegou umas pombinhas. Cara, e pensa numa carne gostosa, velho. E ela trouxe assim umas pombonas bonitas, assim, ó. Trouxe uma pra cada neto, né? Tava eu, meu irmão e mais uns 2 primos lá. Trouxe, fez um meio frito, meio cozido, assim, ó, com umas batatas, cara, ó, fino. Pior que tem umas pombas que, mano, maior que frango. Quase uma galinha, tem umas pombas que é quase uma galinha. E aqui no YouTube temos ela, de novo, né? A Cindy, nossa querida amiga. E ela mandou... Cara, essa foi muito boa. Ela mandou em um programa do meio da semana, no Dentro do Ponto, né? Na lição de sábado.
da semana passada. É. Aí ela colocou assim, He-Man. Mas ri com R, sabe? Pra rir. Aham. Cara, muito bom, velho. Ah, inclusive, depois ela veio comentar, né? Que ela tentou fazer a piada e ninguém entendeu. Mas assim, dia que a gente tá lendo só agora, sabe? Você comentou no sábado e a gente já tinha gravado o episódio. Se a gente tivesse visto esse comentário antes de gravar, a gente tinha comentado. Mas, peraí. né? Não, Sidão, você entendeu errado. Então, ela leu. Olha lá, Coalização contra Cristo. Lançou o episódio no sábado. A gente gravou o episódio na sexta. O episódio do Coalização contra Cristo. O episódio do outro ponto, né? Então, ela falou, eu tentei fazer uma piada com o nome He-Man e ninguém entendeu. Sim, porque a gente não comentou dela, entendeu? A gente não comentou da piada Não. durante o episódio. Não, entendi que ela falou, eu tentei fazer, mas ninguém entendeu. Daí, He-Man, tipo assim. Ah! Ninguém entendeu, Daí ela manda assim, ri, foi uma piada. He-Man. Pode ser também. Assim, ó, mas ó, Eu se não entendi foi assim. isso, se não foi isso, se você comentou porque a gente esqueceu de falar, é porque a gente não tinha lido ainda, mas muito bom, muito bom. Pra quem não tá entendendo, é que semana passada a tirinha era uma paródia do He-Man. E aí temos o nosso comentário patenteado, que o Jorge também já comentou, né, sobre beber água. Aqui a minha garrafinha de meio litro já se foi a garrafinha da noite. Eu tô bebendo água legal, viu? Estou com meus 3 litros de água, porque a água não é só 2 litros não, galera. Ainda mais no calor. Tem que fazer uns cálculos aí com a questão do seu peso, né? O meu, eu não sei como é que foi feito, foi um nutricionista que fez pra mim. Procurem na internet pra fazer o cálculo de quanta água você tem que tomar. Eu vi que eu tenho que ser 3 litros e meio pro meu tamanho. Então o meu meio litro da noite já se foi aqui. E Só agora que assim, só não é. precisa ser água, tá? É líquidos, né? No geral. Se o alimento tiver também líquidos. Mas ali, também não me vai tomar enfim. 3 litros de refri e falar que nada já deu, viu? É. E aí ela comentou da nossa piadinha, né? Você é grande, mas não é 2. É, mas eu sou 3. A gente falou, né, do o Estado e igreja versus Jesus. Muito bom. Aham. Ó, isso aí, ó, pra que você quiser entender, corre na lição da semana passada e vê lá, acho que foi a... Deixa eu ver aqui o dia certinho. É piada com referências, né? Ó, Tem que pegar Quem quiser referência. entender melhor esse comentário, tem que voltar na semana passada e ouvir o comecinho do nosso comentário sobre segunda-feira. Aí vocês vão entender esse comentário aqui da Cindy. No episódio Coalização contra Cristo. Corre lá. E aproveitar aqui, né, esse finalzinho dos comentários e mandar um abraço para as nossas mamães, né? A Cleo, a Edinalva. Que a minha mãe, esses dias atrás, ela me mandou um abraço pelo WhatsApp, por causa do episódio e tal. Ela falou que gosta muito. E a Cleo eu sei que acompanha bastante também. E mandar um abraço para elas, aproveitar aí. Isso aí. A mãe do Sidão que nem ia mandar um abraço pra ele, mandou só por causa do outro ponto. Olha só, que bonito. É, ela nem lembrava de mim, ela viu o ponto e falou: ah, olha lá, meu filho. Isso aí, beijo mãe também. É isso aí. Um abraço também pro pai aí, que tá sempre acompanhando também. Ele me dá uns comentários, de vez em quando ele vem com uns comentários aí, falou: ó, Biel, você tem que mudar isso, mudar aquilo e tal. Eu sempre tá acompanhando também. Um abraço pra minha avó também. É, vou Minha avó que não acompanha o programa, mas que eu vi esses dias na rua. Hoje, aí, parabéns. Um abraço pra minha tia também, que eu... Aí virou o programa do Faustão, né? É só, peraí, meu. A caravana do Jardim América. Se você quer trazer a sua caravana, entre em contato aqui pelo 0800. Bate palma aí, gente. Êêê. Bom, é isso, pessoal. Mais um programa, mais um episódio. Encerramos agora nossos recadinhos, tá? E agora até semana que vem, viu? Fica aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Falou, pessoal. Até.